Primeira carta de São João, capítulo de número 2. Primeira carta de São João, capítulo de número 2. Eu quero ler apenas 2 versículos para a nossa meditação, tá bom? Capítulo 2, versículos 1 e versículo de número 2. É um texto bastante conhecido, mas que falou muito ao meu coração enquanto eu me debruçava sobre as Sagradas Escrituras, me preparando para estar aqui com vocês. Então esse texto falou muito e eu quero compartilhar uma palavra para os seus corações. Capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz assim: Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação ou a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É interessante nós olharmos esse texto, levando em consideração a seguinte temática: Jesus como sendo o nosso advogado. O texto, a epístola que nós acabamos de ler, a porção da palavra de Deus extraída da carta de João, fora escrita por um daqueles, ou um dos 12 discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. João, ele estava entre os 12, e melhor ainda, ele fazia parte daquele grupo mais próximo de Jesus Cristo. Ele, juntamente com Pedro e Tiago, eram aqueles que estavam mais próximos e desfrutaram de acontecimentos singulares na vida de Jesus e também na vida deles. Por exemplo, nós observamos que quando Jesus, ele transfigurou-se sobre o monte, esse João estava presente. Quando o próprio Jesus, por exemplo, ele vai ao Getsêmani, João também estava presente. Quando Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, esse João também estava presente. João evangelista, ele foi aquele dentre todos os 12, o único que não morreu de uma maneira martirizada. Ele teve uma morte natural. E de todo o Novo Testamento nós temos pelo menos 5 livros que foram escritos por este homem. Nós temos o Evangelho, segundo escreveu São João, que é um dos evangelhos mais interessantes, tem uma perspectiva totalmente diferente da vida de Jesus, da obra de Jesus, cujo propósito é apresentar a divindade de Cristo. Nós temos também 3 cartas, as cartas de João, e também temos o livro do Apocalipse. Quando nós observamos esse texto aqui, essa carta, pelo menos 3 propósitos são apresentados até o capítulo de número 2. Capítulo 2 nós temos o 3º propósito pelo qual João, ele escreve esta carta. O primeiro propósito nós observamos logo no verso de número 3 do capítulo 1, quando diz assim: O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Primeiro propósito é para que aquela igreja desfrutasse de uma comunhão. Segundo propósito, aqui no verso de número 4: E isso que vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O segundo motivo era justamente que a alegria do apóstolo, ela alcançasse esse nível, essa completude. Quando você chega ao capítulo de número 2, versículo de número 1, nós temos agora a terceira razão, o terceiro objetivo, ou a terceira finalidade pela qual João escreve esta carta. É bom e vale a pena nós salientarmos que a evidência interna desse texto nos mostra que o propósito, João escreve não para aqueles que não tiveram experiência, mas para aqueles que eram crentes, eram salvos, e que consequentemente eles deviam viver uma vida ética e moral totalmente diferenciada. Essa é a proposta de João. Perceba que ele conclama essa igreja para que eles vivam uma vida que não tenham como hábito, como prática, a questão do pecado. O pecado, queridos, é uma transgressão. O pecado é errar o alvo. O pecado é literalmente você fugir
do padrão que fora estabelecido por Deus. Então João escreve essa carta justamente para conclamar aqueles que são crentes, para que eles não vivam uma vida na prática de tais transgressões. Se você observar a maneira como João lida com essa igreja, ela também chama a minha atenção. Versículo de número 1 diz assim, que João, ele dirige-se a essa igreja, chamando-os de filhinhos. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos. Observe a ternura, observe o apreço, perceba o carinho, a forma como João, ele dirige-se para os seus ouvintes. O propósito é que eles coloquem por terra, que eles deixem de lado qualquer tipo de prática deliberada, consciente, premeditada, sistêmica de pecado. Então João dirige-se de maneira carinhosa, chamando-os de filhinhos. Nós temos aqui a expressão grega, o diminutivo no grego, que é a expressão teknon, que poderia ser traduzida literalmente como criancinhas. É assim que João dirige-se para essa igreja. João já era um homem idoso, e conforme Irineu, bispo de Lyon, ele nos diz que João, o apóstolo João, já cansado, já em idade avançada, ele era carregado às reuniões por terceiros, e ele se dirigia aos crentes que ali estavam, chamando-os de criancinhas, chamando-os de filhos. Observe a maneira como João lidava com essa igreja, o carinho, o apreço, o amor, a maneira afável como João dirigia-se para os tais. Observe qual foi ou qual era a orientação de João para aqueles crentes e também para cada um de nós. Por que é necessário esta palavra para o tempo que nós estamos vivendo? Queridos, nós estamos vivendo em um tempo de clausura. Nós estamos vivendo em um tempo cujas tentações elas têm sido fortes. Pessoas estão enclausuradas, pessoas estão longe desse convívio com os irmãos de maneira física, e consequentemente nós somos bombardeados. Então observe que, primeira coisa, João, ele diz para aquela igreja: filhinhos, isto vos escrevo. Ou seja, aquilo que João vai desenvolver tem como propósito que aqueles crentes não pequem. Veja que João considera o fato de que naturalmente os crentes não são perfeitos. Perceba que no capítulo 1, no verso de número 8, João diz assim: olha, se alguém disser que não tem pecado, ele engana-se a si mesmo, e a verdade não está em nós. Então João, ele sabia, ele tinha ciência, ele compreendia que o crente, ele não era perfeito, e que ele estava suscetível ao erro. Todavia, é preciso que nós entendamos e compreendamos o pecado, não como sendo uma prática, não como sendo algo que produz prazer, não como sendo algo que traz contentamento e que faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia, mas como sendo um acidente. Então João está dizendo: entendam que a proposta é que vocês não vivam na prática do pecado, porque, queridos, existe uma compreensão inadequada da graça de Deus manifestando-se sobre a igreja de Cristo, sobre cada um de nós, é que essas pessoas pensam que tal manifestação da graça é como se fosse um aval para que elas vivam na prática sistêmica e premeditada do pecado. Por exemplo, Champlin, quando ele comenta esse texto, ele diz assim: o evangelho e a graça divina ali pregada não nos sugerem, como disse Paulo em Romanos 6:1, permaneçamos no pecado para que a graça seja mais abundante. A universalidade do pecado não subtende que nossa derrota pelo pecado é inevitável. O alvo é a perfeição, ainda que não possa cumprir-se de maneira completa nesta vida mortal. Então observe, embora
eu não consiga alcançar essa perfeição nesta vida, eu sou conclamado pela palavra de Deus a lutar, a dedicar-me, a entregar-me completamente e resistir até o sangue nesta luta contra o pecado. A expressão que é usada aqui para não pequeis, ele indica atos específicos de pecado e não um estado habitual. Trocando em miúdos, o que é que João está querendo dizer aqui? É que o pecado na vida do crente, ele é um acidente. O pecado na vida do crente, ele não é uma constante. O pecado na vida do crente, ele não é um hábito, ele não é uma prática. O pecado na vida do crente, ele literalmente é algo que não faz parte do seu dia a dia, porque ele entende quem ele é em Cristo e o que Cristo fez na vida dele. E consequentemente, ele vai resistir de maneira completa. Então a palavra de Deus para você, a palavra de Deus para o seu coração é essa. Primeiramente, resista ao pecado, resista a essas tentações, resista a esses desejos da carne que querem levar você a transgredir e a entristecer o Espírito Santo. Primeira coisa que João diz é: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Esta é a ordem, mas observe comigo que o texto vai além. Não obstante, por outro lado, João acrescenta que, ainda que alguém peque, ainda que alguém transgrida, ainda que alguém falhe, João ele reconhece de maneira natural, ele tem ciência da realidade desse embate, desse conflito. Então João acrescenta que, se alguém pecar, Deus em sua graça fez uma provisão para a sua restauração. Pastor, eu falhei, eu fracassei, eu transgredi, eu entristeci o Espírito Santo de Deus, eu cometi atos que não glorificam a Deus, eu tenho ciência disso. Como eu devo proceder? Eu devo me insurgir, eu devo abandonar, eu devo apostatar minha fé? De maneira alguma. Eu preciso entender que Deus, em sua graça, Ele já fez uma provisão para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Então observe, ao invés de nós nos escondermos como fez Adão, eu preciso entender que Deus, Ele já providenciou uma saída, um escape, um meio para que nós fôssemos restaurados. Observe o que diz a passagem adiante. Outra coisa que eu observo aqui é que Cristo é a provisão de Deus para a nossa restauração. É assim que diz a Bíblia. Observe, versículo 1 ainda. Meus filhinhos, isto eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, conjunção adversativa, ainda que a proposta, o objetivo seja esse: não pequem, não vivam na prática do pecado, não se entregue ao pecado, ainda que, se alguém pecar, nós temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que é que João está dizendo aqui, queridos. João reconhece de maneira realista que a ordem é: não peques, mas o pecado pode acontecer. A ordem é privem-se ou evitem tais coisas, mas isso pode acontecer. Então João passa a discorrer as provisões, o que Deus fez para lidar com essa situação de nós crentes, que muitas vezes agimos dessa maneira. Observe que ao invés de lançar-se no desespero, observe que ao invés de se aprofundar, de ir para o abismo mais profundo, João está dizendo para esses crentes: ainda tem uma saída para vocês. Ao invés de vocês se entregarem, ao invés de vocês abdicarem de Deus, da sua palavra, da sua vontade, ao invés de vocês desistirem de tudo, há uma saída, um meio pelo qual Deus quer restaurar esse relacionamento. Ou seja, qual é a provisão de Deus para esse homem que pecou? Qual é a provisão de Deus para essa pessoa que está com a mente pesada em decorrência de que entristeceu o Espírito Santo? Às vezes o diabo se utiliza desses meios
Às vezes o diabo se utiliza de tais situações para tentar de alguma maneira trazer ao nosso coração, trazer à nossa mente esse pesar, dizendo: olha, você transgrediu, você falhou, você errou. Mas ele não entende que há uma provisão de Deus para nós. Qual é a provisão? Eu preciso entender, como disse o Russell Norman Champlin, a expiação e a advocacia de Jesus Cristo nos são suficientes para cuidar desse problema. A expiação, a obra expiatória de Cristo e a advocacia, Cristo na condição de advogado, é suficiente para lidar com tal situação. E João, ele apresenta essa provisão para o cristão que pecou, mostrando pelo menos 3 aspectos em relação a Cristo Jesus. Perceba comigo, em primeiro lugar, está naquele que é descrito como advogado junto do Pai. Segundo, como Jesus Cristo, o justo. E terceiro, como a propiciação pelos nossos pecados. Primeira coisa que João diz é que, filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Queridos, isso aqui é muito interessante. A expressão grega que é usada para advogado aqui é a palavra parakletos. É o mesmo tipo que é utilizado na Bíblia para indicar o Espírito Santo de Deus. É o mesmo título, mas aqui ele aparece em alusão não à terceira pessoa da Trindade, mas em alusão ao próprio Jesus. Advogado é justamente alguém que é convocado para ficar ao lado, a fim de ajudar. Advogado é como se fosse um ajudador, um consolador, um mediador, ou no sentido mais técnico, é um advogado de defesa. É isso que João está desenhando diante de nós. Nós temos um advogado de defesa. O John Stott, ele descreve como se fosse alguém convocado para dar assistência a outrem. É isso que é advogado. Era usado frequentemente nos tribunais. Era alguém que literalmente, em uma linguagem forense, ele colocava-se como mediador entre o réu, entre aquele que está perdido, entre aquele que está condenado. E ele literalmente presta essa assistência. Então João está dizendo que nós temos junto do Pai alguém cujo nome é Jesus Cristo de Nazaré, e ele é o nosso advogado. Jesus Cristo é o advogado das causas perdidas. Jesus Cristo é um advogado por excelência, cujas causas ele nunca perdeu nenhuma. As causas que ele abraça, ele ganha. Esse é o nosso advogado. E perceba que João Batista e o próprio João Evangelista, ele está deixando bem claro: ao invés de você se entregar, ao invés de você insurgir-se, ao invés de você permitir que o inimigo das nossas almas, ele fique lançando os dardos inflamados, ele fique distanciando você da presença, ele fique te afastando mais ainda, é preciso que você entenda e não acate essas acusações, porque Jesus Cristo é o teu advogado. Jesus Cristo é aquele que defende a tua causa. Jesus Cristo é aquele que é o mediador. Jesus Cristo é aquele que está ao nosso lado. Jesus Cristo é aquele que não nos abandona. Jesus Cristo é aquele que é a ponte. Jesus Cristo é aquele que toma o nosso caso e diz: eu vou até o final. Essa é a proposta. A proposta é justamente mostrar que Jesus Cristo é um advogado que está junto ao Pai. Assim como João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus. Jesus Cristo, na condição de advogado, ele está ao lado do Pai. Ele está com o Pai, mostrando justamente essa comunhão e ao mesmo tempo essa diferenciação, essa distinção entre as pessoas da Trindade. Lá está Jesus, intercedendo, mediando por cada um de nós. Eu gosto muito do que diz o reverendo Augusto Nicodemos ao comentar esse texto. Ele diz que quando João usa a palavra aqui, aplicada a Cristo, a ideia é que ele fala com o Pai sobre nós, em nossa defesa, e intercede para que sejamos perdoados. Então observe, enquanto o diabo ele tenta acusá-lo, enquanto a sua consciência muitas vezes
acusa, Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é aquele que defende. Jesus Cristo é aquele que está no meio. E eu gosto muito do que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 34. Ele diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai condená-lo se é Jesus quem é o seu advogado? Quem é que vai lançar acusações contra os eleitos do Senhor se é Deus quem os justifica? Jesus Cristo é quem está no meio. É esse Jesus que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, é Ele quem intercede. Então eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas eu falhei, eu fracassei, eu errei, eu disse coisas que não devia dizer, eu agi de maneiras que não deveria agir, eu tomei decisões e caminhos que não era para ter tomado, mas o Espírito Santo de Deus está em nosso meio. E Jesus Cristo de Nazaré, como teu advogado, Ele está diante do Pai. O inimigo das nossas almas não pode te acusar, porque é Ele quem te justifica. Então receba nessa noite liberdade em nome de Jesus. Não permita que nada venha te aprisionar, não permita que nada venha te deter, não permita que nada venha te escravizar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então receba a liberdade de Deus, receba a absolvição da parte de Deus, receba a libertação da parte de Deus. Você não está só, você tem alguém que está ao seu lado. O advogado é aquele que está ao lado, é aquele que ajuda, é aquele que não nos abandona. Essa é uma das características, ou uma das provisões de Deus para lidar com o pecado do crente. Primeiramente, tem um advogado. Primeiramente, é alguém que se interessou pela nossa causa. É alguém que abraçou a nossa causa. É alguém que não colocou de lado a nossa causa. Ao contrário, ele simplesmente, na condição de advogado, ele disse: eu vou militar por eles. Agora observe que o texto vai além. Porque além de advogado, João diz assim: Jesus Cristo, o justo. Essa é a segunda característica. Ele é advogado e ele é justo. Ou seja, ele é livre de qualquer pecado comprometedor. Não existe mácula no caráter de Jesus. Não existe mancha no caráter de Jesus. Não existe nódoa no caráter de Jesus. Não existe nada que macule o caráter de Jesus. Ele é justo. Deus é justo e como tal, Ele perdoa o pecado. E Ele perdoa o pecado porque a verdadeira provisão já foi feita em seu favor. E Deus, Ele satisfez a sua justiça por causa disso. Se você observar, queridos, é interessante que o pecador, aqui diante daquele que pecou, ao invés de João clamar pela misericórdia, João clama pela justiça. O normal seria misericórdia, mas João diz justiça. Por quê? Porque João entende que existe um sacrifício que foi feito e esse sacrifício satisfez completamente a justiça de Cristo. Então entenda, esse juiz ele é justo. Ele precisa ser satisfeito para que ele possa liberar o perdão. E ele o foi. E ele naturalmente tratará a nossa causa com justiça. O Champlin, mais uma vez comentando esse texto, ele diz que o apelo e a defesa apresentada pelo advogado, ela se alicerça sobre a verdade. E ele haverá de ganhar sua causa, porque ela é justa. E ele mesmo foi quem tornou isso possível. A minha e a sua causa não são perdidas, porque Jesus, ele tornou isso possível. Jesus, ele entregou-se por nós. Esse mesmo Jesus, como dizia o Jeremy Taylor, ele dizia que o melhor advogado que poderíamos ter, não poderíamos ter outro advogado melhor do que aquele que também foi nomeado nosso juiz. Ele é justo e justificador
daqueles que o buscam. Então é por isso que nessa noite eu ministro sobre a sua vida, eu ministro sobre a sua vida essa libertação, eu ministro sobre a sua vida essa restauração, eu ministro sobre a sua vida esse novo tempo de Deus. Não permita que nada te atrapalhe e te distancie da presença do Senhor. Não permita que nada atrapalhe o seu relacionamento com Deus. É isso que o inimigo quer. Ele quer te entristecer, ele quer te distanciar, ele quer te afastar. Mas entenda que existe alguém que é justo e ele já satisfez tudo por mim e por você. Seja livre em nome de Jesus. Terceira coisa que João declara aqui. Primeiro, que ele é advogado. Olha como Deus lida com o pecado do homem. Primeira coisa, provendo um advogado. Segunda coisa, esse advogado é Jesus, que é justo. Ele não vai aceitar barganha. Ele não vai aceitar ofertas paralelas. Ele é justo. E a justiça dele precisava ser satisfeita completamente. Foi assim que aconteceu na cruz do Calvário. Terceiro lugar, esse Jesus, olha o que João diz no versículo 2. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ou talvez na tradução que você tem em casa, ele é a propiciação pelo nosso pecado. Por que é que nós podemos nos aproximar dele com essa convicção? Porque Jesus é a nossa propiciação. O termo grego aqui para propiciar é o termo ilasmos, que significa aplacar, que significa conciliar consigo mesmo. Essa expressão, ela deve lembrar-nos o processo de expiação, principalmente aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Quando as pessoas pecavam, transgrediam, falhavam, era trazido diante do sacerdote um animal sem defeitos. Ele era morto, imolado, o sangue dele era levado até a arca. Na tampa da arca havia o propiciatório, onde tinham querubins, que era conhecido como o trono de Deus. Quando o sangue era aspergido ali em cima, Deus se tornava propício para com o homem. O pecado do homem era expiado, era essa a linguagem. Aí João aqui está dizendo que Jesus Cristo, pela sua morte, ele fez uma perfeita expiação pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais temer a ira de Deus. Você não se aproxima de Deus como se ele fosse um déspota. Você não se aproxima de Deus como se ele fosse um tirano, um ditador, alguém que quer te matar, que quer te destruir. Se você está em Cristo, e João está dizendo, está falando para filhinhos. Se você está em Cristo Jesus, você é abraçado e recebido como um pai. Pastor, mas eu falhei, eu faltei, eu errei. É como um filho pródigo. O filho pródigo pode perder casa, pode perder lar, pode perder status, pode perder tudo, mas ele não perde o pai. Pai é pai, ponto. É a convicção de que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus que estava sobre nós, ela foi literalmente aplacada, ou melhor dizendo, foi derramada na cruz do Calvário. Jesus Cristo recebeu a justa ira de Deus, que deveria ser derramada sobre mim e você. E por isso nós recebemos, Deus é propício para cada um de nós. É a sua morte na cruz que provê isso para o ser humano. A intercessão de Jesus, ela repousa exatamente sobre a propiciação, sobre a expiação pelo seu sangue, sobre o momento em que dele derramou sangue. É por isso que ele intercede por nós. É por isso que ele coloca-se como mediador por nós. É por isso que ele coloca-se no meio. E entenda isso, você foi comprado por esse preço de sangue. Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário, entregou-se completamente na cruz do Calvário, aplacou a ira de Deus contra você. E por isso você pode sentir-se livre. Você tem um pai, você tem alguém que lhe abraça, que lhe ama. É isso que você precisa saber. Queridos, conta-se a história de uma menina que, nova convertida,
quando ela foi começar a ler a Bíblia e ela aprendeu a orar o Pai Nosso, foi ler a passagem do Pai Nosso, e quando ela foi orar, evangelista Fabrício, ela leu só a primeira parte, Pai Nosso, fechou a Bíblia e ela disse: eu não preciso saber de mais nada, porque se eu sei que Deus é meu Pai, todas as demais coisas para mim bastam. Observe isso, é a convicção de que Ele é o meu Pai, que consequentemente traz esse status de filho, essa condição de filho, e eu não sou mais filho da ira. Ao contrário, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é a nossa propiciação, Ele é o nosso sacrifício. Assim como Deus disse para Adão lá no Éden, Ele disse para Adão: olha Adão, vocês pecaram, transgrediram, mas eu quero dar minha promessa, o próton evangelho, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele quem é a propiciação pelos nossos pecados, é Ele quem é o sacrifício pelos nossos pecados, é Ele quem foi morto pelos nossos pecados. É isso que eu preciso saber. Conta-se a história que o próprio Lutero, ele tinha muitas visões de Satanás, do diabo. E certa feita, ele começou a elencar todos os seus pecados, dizendo para ele que ele era um homem pecador, que ele era um homem falho, que ele era um homem faltoso, que ele era um homem que transgredia. E o reformador disse assim para Satanás: olha, tudo isso que você disse é verdade, mas faltou você escrever aí embaixo que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. O próprio João, aqui no versículo de número 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então a proposta é essa: ao invés de você se entregar, confesse. Ao invés de você se entregar, rasgue o seu coração, porque o sangue de Jesus, ele foi derramado sobre a sua vida. Aqueles que tomaram banho, como disse Jesus, eles não precisam nada mais do que lavar os pés. Então, se você já teve essa experiência de justificação, de reconciliação, então você precisa apenas quebrantar-se, se humilhar, confessar, e Deus restaurará o seu relacionamento com Ele. Essa é a proposta. Mas olha que coisa linda, irmãos. É que João, ele diz no versículo 2, e o versículo 2 tem duas partes interessantes. Primeiro lugar, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E os nossos aqui, do verso 2, a parte A, ele está falando da igreja, está falando da noiva. A Bíblia mesmo diz que Jesus, ele morreu pelas suas ovelhas. A Bíblia mesmo diz que Jesus, ele morreu pelos seus, pelo seu corpo, pelo seu povo, pelos eleitos. Isso é verdade. Mas o verso de número 2 tem a parte B. E a parte B, ela não limita a morte expiatória de Jesus Cristo. Porque João diz assim: ele morreu pelos nossos pecados, nossos, igreja. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Perceba o que João está dizendo aqui. Ele está mostrando que o sacrifício de Jesus, ele não é um sacrifício que restringe-se apenas para Israel, apenas para a igreja, apenas para uns poucos. O sangue de Cristo Jesus, ele foi derramado por toda a humanidade, porque todos consequentemente estavam em condições de pecado. O próprio Paulo diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então todos pecaram e todos precisavam de um sacrifício expiatório. É sobre isso que Jesus intercede. É por sua morte que ele clama, em harmonia com vários outros textos, como 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Hebreus 2,9. Nós observamos a universalidade do sacrifício de Cristo. É inadmissível qualquer limitação aqui. O sangue de Jesus foi suficiente para expiar os pecados de toda a humanidade. Naturalmente ou consequentemente, faz-se necessário que o homem se converta e reconheça e abrace esse sacrifício, para que ele viva e vivencie esses benefícios. O Robertson, ao comentar esse texto, ele diz: a propiciação operada por Cristo provê salvação para todos,
contanto que se reconcilie com Deus. João deixa claro, filhinhos, se alguém pecar, não se entregue. Se alguém pecar, não desista. A ordem é não peques. A ordem é não se entregue. A ordem é não permita se não tenha prazer nessas coisas. Mas se porventura, de maneira acidental, de maneira não premeditada, de uma maneira involuntária, você transgrediu, você falhou, você errou, você entristeceu o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus para você é essa: você tem um advogado diante do Pai. A palavra de Deus para você é essa: esse advogado, ele é justo. Ele não passa a mão na cabeça, mas ele trata com justiça consoante ao seu sacrifício. Terceiro lugar, esse advogado, ele foi propiciação pelos nossos pecados. Tornou-nos propícios diante de Deus, aceitáveis diante de Deus. Temos acesso diante de Deus por causa desse sacrifício. E melhor ainda, ele não morreu apenas por mim e por você, mas o sacrifício na cruz do Calvário, ele abrangeu de maneira universal toda a humanidade. Esse mesmo Jesus, queridos, é o Jesus que disse para aquela mulher lá de João capítulo 8, uma mulher que foi pega em flagrante ato de adultério, uma mulher que estava transgredindo, errando, pecando contra a lei de Moisés. Trouxeram diante de Deus, diante de Cristo, acusando. Ela estava diante do tribunal dos homens, diante do tribunal da sua consciência, mas Jesus Cristo de Nazaré olhou para ela, olhou para aquela multidão e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Jesus olhou para ela e disse: mulher, se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Esse mesmo Jesus foi o Jesus que lá em João capítulo 4, ele apareceu para uma mulher que vinha de vários relacionamentos errados, e Jesus perdoou os seus pecados, libertou aquela mulher e transformou. Esse Jesus é o mesmo que foi na casa de Zaqueu, um chefe de publicanos, homem que tinha fama de ladrão, e Jesus perdoou os seus pecados e mudou a sua vida, e disse: hoje chegou salvação na sua casa. Até o ladrão da cruz, alguém que quer viver uma vida toda no erro e no pecado, no último momento da sua vida, ele reconheceu e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus fez, para trazer libertação, para trazer restauração, para trazer vida, para trazer transformação. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Receba liberdade na sua alma, receba liberdade no seu coração. É tempo de se humilhar, é tempo de se quebrantar, mas é tempo de abraçar o sacrifício de Jesus, porque se há sangue do Cordeiro aspergido sobre nós, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o sangue do Cordeiro repousa sobre você, você tem liberdade, você está livre para a glória e honra do nome dele. Por isso, receba graça sobre a sua vida, receba graça dentro da sua casa, receba graça sobre você e sinta-se livre para a glória, para a honra e louvor do nome de Jesus. Vamos orar, Moisés, vem para cá. Vamos louvar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar por você nesse momento. Onde você estiver, feche seus olhos, incline a sua mente, incline sua fronte, abra o seu coração diante das acusações, que você possa dizer: eu tenho um advogado diante do Pai, eu tenho um paracletos, eu tenho alguém que está ao meu lado, eu tenho um ajudador, eu tenho alguém que pegou a minha causa e disse: eu vou até o fim. Foi Jesus Cristo mesmo quem disse, queridos: aqueles que estão nas minhas mãos, o maligno não lhe toca, ninguém arrebatará. Você está nas mãos do Senhor. Então não esmoreça, não desista, não pare, não retroceda. Você é filho, e como filho, Deus providenciou o sangue do Cordeiro para você. Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão conosco através desta live, desta transmissão. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, ajude-nos, Pai. Ajude-nos a andar conforme a tua palavra.
Ajude-nos a andar consoante a tua palavra. Como o próprio João disse, Senhor, se alguém pecar, temos um advogado. E é por isso que nós confessamos diante de ti. Confessamos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões e pedimos que o teu sangue, Senhor, o sangue carmesim, o sangue que vale mais do que ouro e prata ou coisa alguma corruptível, o sangue do teu Filho Jesus, que é o sangue que liberta de todo pecado, ele seja derramado sobre cada um dos teus filhos, que haja restauração, aqueles que não oravam mais, aqueles que não tinham prazer mais de ler a tua palavra, aqueles que não tinham prazer mais de ouvir um louvor, aqueles que estavam perdendo o fervor espiritual, a frieza, e já estava tomando conta das suas almas, em o nome de Jesus, que sejam renovados nessa noite, que sejam avivados nessa noite, que sejam tocados pela graça do Altíssimo. Nós ministramos para a glória do teu nome, o renovo espiritual da tua parte, e nós damos uma ordem para toda a hoste espiritual da maldade, bata em retirada, porque na cruz do Calvário já foi liberada uma palavra de vida, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, e eu ministro sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja renovado por Deus agora, em nome de Jesus.